Flávio, muito obrigada por gravar conosco esse evento grande de HPE, anunciando aí a integração, enfim, a integração com Juniper. Eu queria que, para a gente começar, você contasse um pouco como vai ser, do ponto de vista da tecnologia, o que é possível esperar dessa nova entrega. Perfeito. Não, obrigado. Antes de tudo, realmente está sendo uma satisfação fazer esse primeiro evento combinado. Eu tive oportunidade aí nesses um mês, um ano e um pouquinho quase, que a gente já está nesse processo, né, de finalizar a integração e efetivamente agora começar a integração, conhecer muito mais do portfólio da Juniper também. E o ponto que me deixou bastante satisfeito é que agora a gente tem esses dois portfólios sendo gerenciados e coordenados por uma única equipe lá fora de desenvolvimento, né? E isso tem apontado um caminho bastante claro para a gente onde a gente quer chegar. E eu acho que é essa segurança que a gente está conseguindo passar para os nossos clientes, que nenhum deles vai ter o investimento que eles fizeram tanto na plataforma Juniper quanto na plataforma Aruba prejudicados. E o que a gente vai olhando para frente é como a gente pode trazer o melhor de cada uma das inovações que tanto o Juniper tem dentro do seu portfólio quanto a Aruba dentro do seu portfólio, trazer para ambas as plataformas, né? Então esse processo que a gente está chamando de polinização cruzada, como eu falei na apresentação, é algo que está começando a acontecer e que vai acelerar o desenvolvimento de ambas as plataformas naquele objetivo inicial que é o Self-Driving Networks, né? A gente já tem algumas funcionalidades operando realmente no piloto automático. A gente teve a possibilidade de, inclusive, mostrar os dois agentes ali, assistentes conversacionais de IA, né? E eles já estão, inclusive, com essa possibilidade de tomar ações automáticas, e com essa integração a gente vai ter a capacidade de trazer muito mais funcionalidades também para dentro desses assistentes e acelerar esse processo de Self-Driving Network, né? Acho que esse é o principal ponto. Hoje, pensando nesse universo, o que a gente tem de concreto? Bom, hoje a rede já pode identificar várias situações que podem comprometer a experiência do usuário, né? Acho que muitas dessas a gente conseguiu mostrar problemas de roaming, problemas de dispositivos que não estão operando corretamente, como é o caso de câmeras, que a rede pode automaticamente identificar que esses dispositivos não estão operando como normalmente operam, e eles mesmos já dispararem uma ação, por exemplo, para rebutar aquela câmera, para que aquele fluxo de videovigilância que é bastante crítico não seja interrompido, né? Então a gente consegue contornar alguns desses problemas que acontecem em redes dos mais variados tipos de forma automática. Então é algo que o administrador não precisa fazer nada, a rede identifica automaticamente esse padrão e corrige essa situação automaticamente, e são esses use cases que a gente está trazendo cada vez mais para que a rede rode no piloto automático, né? Existem várias outras ações também que a gente identifica um problema, sugere uma recomendação e com a assistência do operador, com a anuência do operador, a gente pergunta: você quer que eu implemente uma correção para esse problema? E ele pode dizer sim, eu quero que faça agora, ou não, eu quero que faça na próxima janela de manutenção ou no próximo dia. Mas cada vez mais o administrador não precisa encontrar o problema, a gente encontra o problema e pergunta para ele como que ele quer resolver, né? Então é nesse caminho que a gente está efetivamente trabalhando agora. E aí, essa solução, ela é mais baseada em serviços, ou seja, eu preciso contratar um provedor de serviços, que seja HPE ou que seja um parceiro, ou eu tenho autonomia para fazer isso dentro de casa? Bom, essa solução, as duas soluções, tanto a solução da Juniper, que é o Mist, quanto a solução da Aruba, que é o Aruba Central, são soluções que são comercializadas no formato de software as a service. Então você compra uma subscrição e essa subscrição te permite gerenciar a infraestrutura, seja de rede sem fio, seja de rede cabeada, e além disso ele te dá os insights de IA para detectar e resolver esses problemas automaticamente. Além disso, a gente tem uma outra ferramenta que é a agnóstica, que pode ser
pode funcionar com infraestrutura de qualquer vendor, que também é Software as a Service, que chama UXI, e essa ferramenta ela monitora todo o caminho, desde o usuário até a aplicação. Então ele simula o comportamento do usuário, ele se conecta como um usuário, ele acessa as aplicações como um usuário, faz uma chamada de vídeo, uma chamada de áudio, mede aquela qualidade, acessa aplicações e reporta isso para uma console de nuvem. E a ideia é que, independente qual seja a infraestrutura do cliente, ele consiga ter essa percepção de qual que seria a experiência do usuário dentro daquele ambiente, né? Então é algo bastante valioso para identificar esses problemas, sejam de rede, sejam de aplicação, antes que eles causem algum impacto realmente para o usuário e eles sejam corrigidos rapidamente. Essa ferramenta em particular, ela pode ser instalada em redes de qualquer fabricante. E são soluções complementares. Uma trata o problema de rede, essa ela simula o comportamento do usuário. Olhando essas soluções, esse novo portfólio, e olhando com a sua experiência de Brasil, né, a realidade dos usuários e clientes brasileiros, quais são as dores que você identifica que imediatamente podem ser corrigidas com essa nova tecnologia? Tem algumas que são bastante recorrentes, né, que a gente conseguiu até mostrar aqui. Uma delas, que eu acho que todo mundo que trabalha em algum escritório hoje em dia tem, é com experiência de chamada de vídeo, né? Eu estou no Teams, a minha ligação do Teams congela, o áudio picota, eu não tenho uma boa experiência com o meu interlocutor. Isso é algo que normalmente é bastante difícil de identificar e de corrigir o problema, porque o problema pode estar na máquina do cliente, o problema pode estar na rede, o problema pode estar na aplicação do Teams. E a gente mostrou como a gente pode, usando os mecanismos que a gente tem de medir a experiência do usuário de fim a fim, identificar onde está o problema e permitindo corrigir esse problema automaticamente. Então esse é um use case que eu acho que está presente em quase todas as organizações hoje, né? E um outro use case que é bastante importante é justamente nessa questão de dispositivos IoT, né? Hoje tem uma parcela grande de empresas que não tem essa visibilidade e o controle desses tipos de dispositivo. E esses dispositivos eles estão presentes em todas as redes, saibam os administradores ou não, e eles têm sido objeto cada vez maior de ataques. Teve um ataque, acho que algumas semanas atrás, que foi feito utilizando TVs. A TV roda um sistema operacional como Android, por exemplo, e os atacantes instrumentalizaram essas TVs, e muitas organizações têm TVs conectadas, por exemplo, na sala de reunião, nesse tipo de coisa. E os atacantes podem usar esses dispositivos para chegar em outros ativos da rede. Então, aquela parte que a gente mostrou de visibilidade e controle de dispositivos também é algo que eu acho que tem uma aplicabilidade muito grande aqui no Brasil. Algumas verticais têm uma prevalência maior desses tipos de dispositivos que outras. Por exemplo, saúde tem uma quantidade muito grande de dispositivos e dispositivos bastante críticos, né? Tomógrafos, por exemplo, dispositivos médicos. Esses dispositivos precisam ser protegidos e isolados. E algumas aplicações também industriais, né? Equipamentos de IoT, sensores. E também acho que tem uma necessidade bastante latente ali de maior controle e segmentação desse tipo de dispositivo. E se eu pudesse falar um terceiro caso, eu acho que é o caso de data center, que a gente falou na parte da tarde. Acho que o pessoal comentou muito bem ali que existe um movimento de volta da nuvem de algumas aplicações para o ambiente on-premise, né, por questões de custo, por questões regulatórias, por questões de soberania, enfim. Mas a tendência é que se tenha um ambiente cada vez mais híbrido, e fazer essa gestão no data center on-premise sem as ferramentas corretas é bastante mais complicado do que fazer na nuvem. E o que a gente mostrou é que eu posso ter uma experiência semelhante ao que eu tenho na nuvem on-premise, né? Então eu consigo executar melhor essa minha estratégia de um ambiente híbrido usando as ferramentas corretas. Então acho que nós mostramos ali como a gente pode identificar esses problemas no Fabric do data center, assim como a gente mostrou no wireless, na rede campus, e como a gente pode corrigir também
esses problemas e abstrair essa dificuldade que tem de rodar o data center on-premise para que seja viável, para que a maioria dos clientes tenha essa opção também, né? Acho que são esses, se eu puder sumarizar agora aqui, são esses 3 casos de uso. Flávio, a gente tem visto uma corrida das empresas muito grande em direção ao desenvolvimento de aplicações baseadas em inteligência artificial. Isso, consequentemente, gera um estresse para a infraestrutura de networking, né? Você acha que há um entendimento hoje do mercado de que esse ambiente precisa ser revisitado para acompanhar essa corrida rumo à IA generativa? Olha, eu acho que isso está acontecendo em 2 frentes, né? Uma frente é como eu preciso atualizar a minha infraestrutura para consumir esses serviços de IA que estão sendo fornecidos por uma outra entidade, né? E uma outra frente que é como eu posso ter a minha infraestrutura de AI, como eu posso treinar os meus modelos de AI e como eu posso ter isso dentro de casa. Começando pela essa segunda frente, é algo que a gente tem visto mais nas grandes empresas que têm maior preocupação com propriedade intelectual, que fazem desenvolvimento, empresas farmacêuticas, empresas de engenharia, por exemplo, estão investindo nesses sistemas para fazer o desenvolvimento e o treinamento dos seus próprios modelos de IA. Isso vai precisar realmente de uma infraestrutura completamente renovada dentro do data center para poder conectar essas GPUs, conectar esses workloads em alta velocidade, que é um pré-requisito para fazer o treinamento desses modelos de IA, né? Então a gente tem visto essa demanda sim, e essas empresas estão buscando se adequar para cumprir esses requisitos, mas do outro lado também, né? À medida que eu tenho uma necessidade muito maior de digitalização, de consumir esses recursos que estão, por exemplo, na nuvem, existe a necessidade de expandir, por exemplo, a largura de banda e a qualidade de serviço, e mais do que isso, medir a experiência que esses usuários estão tendo com essas aplicações também em nuvem, né? E aplicações de IA. Então sim, é necessário olhar um pouco mais de como eu vou adequar a minha infraestrutura para que eu consiga atender esse requisito de consumir essas aplicações de IA com qualidade. E para isso eu preciso ter a infraestrutura preparada com a largura de banda correta, mas mais do que isso, eu preciso ser capaz de medir, né, como está a experiência desses usuários para ter certeza que eles vão ter o acesso que eles precisam. E aí você abre espaço para eu fazer a minha pergunta sobre cybersecurity, porque você amplia essa capacidade de processamento da rede e aí você corre o risco de não perceber que está sofrendo um ataque. Sim. Como é que as soluções, esse novo portfólio que vocês estão trabalhando, pensa na questão da cibersegurança e pensa principalmente nesse requisito de identificação de um ataque na raiz, propriamente dito? Excelente. Segurança sempre foi algo que esteve na base da estratégia da HPE, né? A gente, desde que a gente implementou as primeiras redes lá, há quase 2 décadas, a gente já começou a implementar isso no modelo de Zero Trust, né? Ou seja, eu tenho que tratar cada conexão de forma independente, eu tenho que dar o acesso e os privilégios de forma independente para cada usuário, garantindo que ele tenha acesso somente àquilo que ele precisa. E dentro desse contexto de IA hoje, como a gente comentou, isso é bastante importante, porque os usuários estão muito mais vulneráveis a esse tipo de ataque. Eles estão trabalhando de casa, estão trabalhando no café. Como eu comentei na apresentação, os atacantes têm usado a AI para disfarçar ataques e fazer isso de forma cada vez mais sofisticada, né? Os deepfakes são um exemplo disso, alguém se passando pelo seu chefe, se passando por uma pessoa que você conhece, muitas vezes até com vídeo, né? E te incentivando a clicar em um link que vai baixar um malware. Então eu tenho que ter condições de detectar esse comportamento e mais do que isso, mesmo que essa infecção acontecer, que a gente nunca pode descartar que aconteça, como eu vou conter essa ameaça, como eu vou evitar que ela se replique e se espalhe dentro da rede. Por isso essa abordagem de microsegmentação e Zero Trust faz todo o sentido que a gente, em relação ao momento que a gente vive agora, né? Que as ameaças são mais sofisticadas, então
eu tenho que ter mecanismos, inclusive mecanismos de IA, como a gente mostrou, detecção de anomalias. Poxa, não tem sentido um dispositivo IoT subir uma quantidade gigantesca de dados para o Google Drive, como a gente mostrou. Por que um dispositivo está subindo dados lá? Isso, provavelmente ele foi instrumentalizado e é o vazamento de dados. Então é algo que a IA consegue detectar essa anomalia, mas mais do que isso, eu consigo conter esse dispositivo dentro de um espaço de microsegmentação que vai evitar que ele tenha, por exemplo, mesmo que ele for impactado, que ele impacte outros dispositivos dentro da minha infraestrutura. Então acho que são esses os principais pontos. A visibilidade, como eu vou enxergar esses dispositivos e como eu vou aplicar a política de segurança nesses dispositivos para conseguir limitar o raio de alcance deles, se eles vierem a ser impactados de alguma forma. E, Flávio, do ponto de vista de segmentação, né, do tamanho de empresa, por exemplo, Juniper tem um perfil de atender empresas muito grandes, projetos muito grandes, né? HP tem uma atuação mais horizontal. A integração desses dois portfólios, essa área de engenharia que você mencionou, que está olhando os dois portfólios e vai extrair o que há de bom de cada um deles, com isso, há risco da pequena empresa ficar meio que em segundo plano? Eu acredito que não, né? Assim, a gente vai deixar de ter um portfólio para o SMB realmente básico, né? Que vai ser ali um escritório de advocacia, uma rede enfim, de bairro, alguma coisa assim, que é a linha Instanton que a gente não vai deixar de ter, né? Mas tanto a linha Aruba quanto a linha HPE, elas conseguem atender sim uma empresa de pequeno porte, mas uma empresa que tenha esses requisitos de preservar a experiência do usuário, que eu preciso assegurar a qualidade das minhas conexões, que eu preciso assegurar a segurança dos meus dispositivos. E nesse sentido, a gente vai ter sim portfólio para atender de fim a fim, tanto uma pequena empresa que tem esses requisitos, quanto uma empresa muito grande, como você comentou, onde tanto a Aruba quanto o Juniper estão presentes. O único ponto que a gente realmente não vai mais atender agora com o nosso portfólio vai ser realmente essas empresas muito pequenas, onde é simplesmente uma questão de conectividade simples, sem esses requisitos maiores de qualidade ou de disponibilidade. Um recado para os seus clientes e futuros clientes para a 26, para onde é que eles precisam olhar com uma grande atenção, pensando nesse universo de oportunidades que está se abrindo aí, tecnologicamente falando? Bom, antes de tudo, eu queria dar um recado para os clientes Juniper e HPE, Aruba existentes, que eles podem ficar 100% tranquilos, que ambas as plataformas vão ser mantidas. Aquilo que já estava planejado para a Juniper continua, aquilo que estava planejado para a Aruba continua, e a gente tem um benefício, inclusive, de trazer o melhor da outra plataforma também. Então só vai ter ganhos nesse sentido, e eles podem ficar tranquilos que eles compraram as duas melhores soluções do mercado e só vão ganhar com a aceleração de novas funcionalidades, né? Mas eu diria que para outros clientes que não são clientes Aruba, ou não são clientes HPE, que eles têm uma oportunidade realmente de acelerar a jornada deles para ter essa rede cada vez mais automatizada e deixar de gastar tempo dos seus administradores, dos seus operadores com tarefas corriqueiras. Como a gente viu, a gente consegue automatizar até 90% desses chamados de suporte, consegue resolver isso automaticamente, de forma que esses operadores, esses administradores estejam focados realmente em tarefas que vão trazer mais valor para o negócio, numa expansão ou numa melhoria de política de segurança, por exemplo, ou em novos serviços. E é isso que a gente vai conseguir proporcionar com essa solução. Perfeito. Muito obrigada, Flávio. Obrigado.